Oi, meu nome é Braulio Zorzella, sou médico obstetra. Eu já ajudei mais de 10 mil mulheres a planejar seu parto, atendendo o seu pré-natal. E tive a honra de acompanhar 2.300 desses nascimentos. Eu vim aqui na semana do Planejando o Parto falar com você, mulher que é gestante ou que é tentante ou que é doula. Vim falar com os companheiros, companheiras e outros familiares, todos que se interessam pelo universo do parto, para lhe ajudar a escolher o melhor parto para você. Essa é a minha intenção, eu vou te ajudar a escolher o melhor parto para você. Você sabe qual é? O parto onde você possa ter a melhor experiência possível, a máxima satisfação nesse parto, onde seu bebê possa nascer da forma mais humana possível. É por isso que eu estou aqui. No primeiro vídeo dessa série de vídeos da semana do Planejando o Parto, eu expliquei o quanto que é importante para a mulher ter informação em relação à escolha do seu parto, em relação à escolha de como será o momento do seu parto, quais as possibilidades de métodos que existem e tudo mais, e principalmente a formação de grupos de mulheres que se fortaleçam nas suas escolhas e que tenham a mesma opinião, que estejam vivendo o mesmo momento, para evitar justamente aqueles pitacos da pessoa que vem falar que sua barriga está grande demais, pequena demais, que você ganhou muito peso ou ganhou pouco peso e por aí vai. Dificilmente alguma pessoa vai lá e fala nossa, que barriga média que você tem, né? Em geral, as pessoas vão dando pitacos que vão desviando a sua atenção do foco principal. Então, a informação aliada à formação de um grupo com mulheres é o ponto principal que eu foquei no primeiro vídeo dessa série. Então, eu te convido a assistir o primeiro vídeo dessa série, antes de continuar assistindo esse segundo vídeo, para que você não perca o fio da meada e entenda realmente das etapas que eu estou falando. Queria aproveitar para agradecer todos os comentários que foram feitos no vídeo anterior. Eu fiz o possível para responder todos que estão ao meu alcance e estou aberto aí a novas dúvidas. Quem tiver dúvidas, manda aí a dúvida que eu estou aqui para responder. Então, assim, eu tinha muito medo. E porque também a gente estuda das estatísticas que a mulher negra sofre, né? Na questão de violência obstétrica, que ela sofre muito mais que uma mulher branca. A probabilidade de acontecer é bem maior que uma mulher branca. Então, para mim, não importasse o que fosse, o quanto fosse, eu só queria garantir isso, que eu não fosse sofrer de forma alguma violência obstétrica. E nesse tempo que eu fiquei internada, eu tive que conversar. No primeiro momento com a obstetra que haviam me indicado, né? E falei, escuta, qual que é a chance da minha filha poder nascer num parto normal com você? Ela falou, nenhuma? Mas por que isso? Eu falei, ué, mas por que não? Qual que é o problema de uma criança que tem hernia diafragmática congênita nascer por via natural? Ela falou, olha, tem um probleminha lá, eu estudei faz tempo, mas, eu nem lembro. Só a obstetra falou, eu fiquei um pouco chocada, na verdade. Daí eu falei, não, mas que probleminha, porque você tem que falar o que é, eu preciso saber, se realmente é o mais indicado, eu faço para minha filha, mas eu preciso saber. Ela, o bebê nasce diferentinho. E eu insistir nesse questionamento, tá, mas diferentinho como? Diga uma coisa, doutor, porque eu não estou achando certo isso. Eu pesquisei, eu sei como é que funciona. Os hospitais fora do Brasil, todos, o protocolo é esperar o nascimento, fazer o parto normal. Se não der certo, indução. Se não der certo, cesárea. Porque o Brasil não segue os protocolos mundiais de HDC. Ela me deu uma resposta que foi pior ainda, que ela falou assim, olha, na verdade os outros países não têm tanta experiência quanto a gente tem aqui. Porque fora do Brasil, bebês como se são todos abortados. Lá eles abortam até por questões sociais. Então, quando vem com algum probleminha, assim, eles então, nem chegam a nascer assim. Então, é por isso que eles não têm essa experiência que a gente tem aqui. E eu falei, olha, eu discordo muito disso. Ela, mas pense bem, deixa esse negócio de parto para o seu próximo filho. Isso eu nunca nem se pensa, eu queria ter outro filho ou não. Porque pensa só, se você fica insistindo nessa história de parto e alguma coisa ruim acontece com a sua filha, você pode sentir remorso. E naquele momento, isso foi muito importante para mim, porque
eu falei, não é essa pessoa que vai trazer minha filha ao mundo. Eu lá cheia de dúvida, grávida, minha primeira gravidez foi uma gravidez não planejada, eu tava desesperada, entende? Ele falou assim, olha, o parto a gente só vai ver lá no final, quando você tiver com umas 38 semanas. Eu tive o meu nenê com 38 semanas. E assim, e aí eu perguntei pra ele que eu tava com muito medo da episiotomia, eu tinha muito medo, assim, eu tinha pavor, e eu perguntei, né? Falei assim, mas se for um parto normal, que eu quero, e a episiotomia, né? O senhor faz? Como é que é? Ele falou assim, é a melhor coisa. Eu só vou dar um piquezinho. Ele falou desse jeito mesmo. Eu só vou dar um piquezinho, aí depois vai estar tudo bem. Você volta à vida sexual normal, né? Assim, que ele quis dizer. E no meu parto eu não tive laceração, sabe? Aí eu cheguei pro meu médico um dia e falei, olha, eu andei vendo, eu não queria episiotomia, né? Tem uma maneira da gente ver só se realmente precisa, se for difícil. Ele virou pra mim e falou assim, eu tava de, 28 semanas. Tinha acabado de ter um sangramento, porque eu tinha viajado, ele nem tinha me respondido a mensagem quando eu falei com ele. E na consulta ele já deu 2 dessas. Ele falou assim, eu não respondo mensagem. Muita gente me mandando mensagem, então eu não olho o celular no final de semana. Quando você precisar, ligar na clínica. Até aí ok ainda, né? Boa, esperando boa coisa. Aí sobre a episiotomia, ele falou assim, olha, é o seguinte, até na minha filha eu fiz, quem dirá em você. Depois seu marido chega aqui 1 ano e meio daqui, pedindo pra eu costurar você, porque você estava muito larga. Tava meu marido, ele olhou assim, levanta daqui e vamos embora. Nesse segundo vídeo dessa semana, eu vim falar sobre alguns mitos, que são mitos que entornam aí a gravidez e o próprio parto. E para ajudar a desmistificar algumas coisas que são faladas ou pela cultura popular, ou mesmo transmitidos por um conhecimento médico mais atrasado, não atualizado, e que isso foi sendo perpetuado com o passar dos tempos, né? Então vamos falar aqui de cordão enrolado no pescoço. E aí? Como é que é essa história do cordão enrolado no pescoço? Será que isso acontece, não acontece? Isso causa algum problema ou não? A gente ouve muito falar que o cordão enrolado no pescoço fez com que a mulher fosse para uma cesárea porque poderia enforcar o bebê ou faltar oxigênio para o bebê, e aí por isso foi feita uma cesárea. Bom, vamos entender alguns pontos sobre este item, que é o cordão enrolado no pescoço. Por que eu coloquei aqui no tema de mitos? Bom, existe ou não cordão enrolado no pescoço? Sim, existe. A gente vê muitos partos que o bebê nasce com cordão enrolado no pescoço. Então, que ele existe, e em geral 1/3 das mulheres tem o bebê com cordão enrolado no pescoço. Mas aí umas questões. Quando é que esse cordão enrolou no pescoço? Foi naquela hora ali do parto? Ou já estava enrolado fazia tempo? Então, o que acontece? O bebê, quando ele é pequenininho e o útero ainda está grande, com bastante líquido amniótico, ele tem mais capacidade de se mexer lá dentro e se enrolar no cordão, seja no pescoço, seja na perna, no braço, onde quer que seja. O que ocorre é que, em primeiro lugar, que esse cordão ele é viscoso, ele é muito difícil de ser interrompido o seu fluxo em algum ponto. Em segundo lugar, que os evolucionistas e que estudam obstetrícia acreditam que o cordão, quando ele está enrolado no corpo do bebê, se na hora do trabalho de parto as contrações começarem a apertar o corpo do bebê contra a parede uterina e, consequentemente, o cordão umbilical, o bebê se mexe até o ponto que o cordão escorrega e vem parar no pescoço, se protegendo de uma compressão maior, ou seja, não havendo compressão do fluxo do cordão, portanto, o fluxo passando normalmente. Eu gosto de uma comparação, que é a comparação do fio que a gente usa para o celular. Se eu ligar o celular na tomada, eu enrolar o cordão em volta do celular e plugar no celular, vai parar de passar energia para o celular só porque o fio está enrolado? Não, isso acontece com o cordão umbilical também. Então o fato de estar enrolado não causa um aprisionamento do fluxo dele, pela viscosidade e pela elasticidade que ele tem. Bom, mas e aí? E não enforca o bebê? Bom, justamente. O que é enforcar? Enforcar é quando a gente pega uma pessoa e interrompe o fluxo de ar dessa pessoa, seja pelo nariz ou pela boca, ou pelos dois, né? E quando a gente está
com o cordão enrolado no pescoço intraútero, um bebê que não respira pelo nariz nem pela boca, porque ele respira pelo umbigo, como é que é possível enforcar uma pessoa que não respira? Então, o fato de o cordão enforcar o bebê é algo que é um mito 100%, nunca nenhum médico acreditou nisso, nenhum livro de obstetrícia acredita nisso. O que se passa muitas vezes é que, como 1/3 dos bebês tem o cordão enrolado no pescoço, em alguns partos que são difíceis e que o bebê nasce com uma falta de oxigenação, se esse bebê tem o cordão enrolado no pescoço, atribui-se a esse fato o fato da falta de oxigênio, mas muitas vezes não foi por isso, foi por outros motivos, ou por um motivo placentário, ou alguma outra causa. A grande questão é, mas e na hora que sai a cabeça do bebê, que o pescoço fica ali preso dentro da vagina da mãe, nesta hora não interrompe o fluxo? A resposta é sim, nessa hora interrompe o fluxo. Nossa, mas não acontece nada? Não, porque nessa hora que sai a cabeça, em geral 1 minuto, 2 minutos depois, o bebê já sai. Então não é suficiente esse tempo de interrupção para causar um problema para o bebê. Logicamente que cabe ao médico obstetra, ou à enfermeira obstetra, ou ao obstetrista que estiver atendendo esse parto, se na hora que sai a cabeça do bebê tiver um cordão ali em volta do pescoço, estiver dificultando, ele pode tirar esse cordão do pescoço, ou mesmo acelerar um pouco a saída do bebê para que essa interrupção não cause um problema. Mas jamais o cordão enrolado no pescoço será um motivo de cesárea. Outro mito. Braulio, cesárea uma vez, sempre cesárea? E a resposta é não. Por que não? Da onde vem essa frase, uma cesárea, sempre cesárea? Essa frase ela vem de uma época quando a cesárea ela foi aprimorada, né? Como eu contei já algumas vezes, a cesárea ela foi inventada há 500 anos atrás, mas ela foi sendo aprimorada como técnica cirúrgica há 150 anos. Aqui no Brasil, há 100 anos se faz cesárea. Então, quando a cesárea ela foi sendo aprimorada, eles não sabiam ainda qual seria o resultado de um parto normal após uma cesárea. Então, por desconhecimento do que poderia acontecer, surgiu essa regra de que uma cesárea é sempre cesárea. Precisaram inúmeros, milhares, milhões de partos acontecerem e décadas de estudos para os cientistas obstétricos comprovarem realmente o que acontecia com um parto normal após uma cesárea. Porque o que acreditava-se antes é que se uma mulher tivesse um parto normal após uma cesárea, que o útero dela iria romper. E aí, baseado nessa tese, fizeram inúmeros trabalhos científicos para entender o quanto que era essa chance real de romper o útero. Se realmente ia romper de todo mundo, ou se tinha uma chance grande, ou média, ou pequena disso acontecer. E os estudos mais recentes apontam que uma mulher que tem uma cesárea anterior e que passe por um trabalho de parto para ter um parto normal, ela tem a chance de 0,1 a 0,5%, então 0,5% de chance de ocorrer uma ruptura uterina. Ou seja, 99,5% das mulheres que tiverem uma cesárea anterior e passarem por um trabalho de parto, elas não terão a ruptura uterina, ou seja, a indicação de cesárea ou de outras intervenções será por outro motivo, mas não pela existência da cesárea anterior. E no caso desse 0,5% de mulheres que têm essa chance de ruptura uterina, não significa que a ruptura vai causar uma morte dela ou do bebê. Das rupturas que acontecem, a maioria se resolve através da cesárea. Se faz a cesárea e resolve a ruptura, ou seja, tira o bebê e refaz a região que foi rompida do útero. Logicamente que uma menor parte dentre esses pequenos casos de ruptura pode haver sim sangramento a mais, pode haver sim uma dificuldade de ressutura desse útero e, portanto, a perda do útero, ter que tirar o útero, aumenta a chance do bebê ter falta de oxigenação nesse momento. Mas qual que é a questão? Bom, se 0,5% das mulheres têm essa chance, então vamos fazer cesárea para todo mundo? Não, porque se eu fizer cesárea para todo mundo, no grupo das mulheres cesariadas, para a prevenção disso que eu falei agora, vai ter muito mais intercorrências das cesáreas do que simplesmente fazer a cesárea para evitar a chance de ruptura. Então, qual que é o ideal nesta questão? O ideal é cada mulher ser avaliada individualmente no pré-natal, o médico obstetra e a enfermeira obstetra e a obstetriz entenderem realmente quais são as condições de cada mulher, e a opção A vai ser sempre a tentativa de um parto natural, entrar em trabalho de parto, para daí ver o que vai acontecer se aparece algum outro motivo para cesárea, mas não a realização de uma cesárea preventiva para evitar uma ruptura, sendo que a cesárea em si ela também oferece riscos. Então, esse é um mito que ele vem de dentro da medicina, por isso que ele é um pouco mais difícil de desmistificar. Ele esteve escrito em livros de obstetrícias antigos,
mas agora nos novos, dos últimos 20 anos, não tem mais nada falando sobre ser necessário uma cesárea após uma cesárea. E, inclusive já tem trabalhos mostrando isso para 2 cesáreas, mostrando para 3 cesáreas, para 4, para 5. Isso vai aumentando gradualmente o risco da ruptura uterina. Quando então tem 2 cesáreas, a gente vai colocar praticamente no mesmo grupo de uma cesárea anterior, porque a gente vai ter ali de 0,6% a 0,9% de índice de ruptura. E de 3, 4, 5 cesáreas, a gente já põe num outro grupo que tem um patamar um pouco maior de chance de ruptura uterina. Mas ainda assim deve ser pesado os risco-benefícios de se fazer a nova cesárea nessa mulher. Então, tá certo, esse é um mito que eu pretendo que tenha caído para vocês agora que estão me ouvindo. Outro mito, que é: meu marido é muito grande e, portanto, meu bebê vai ser muito grande. Será que isso é real? Pois é. Não é real. Não é real, porque apesar da genética do bebê ser 50% do pai e 50% da mãe, então nós temos lá 50% dos genes maternos junto com os genes paternos. Isso forma a genética do bebê. Porém, o fenótipo desse bebê, ou seja, aquilo que esses genes vão mostrar para a gente em relação a como vai ser essa pessoa, elas não dependem apenas da genética, mas elas dependem de outros fatores que estão entre a genética e como que esse ser vai ser. Então, nós temos ali etapas, e a etapa que é mais palpável para a gente entender é a parte de alimentação, é a parte do ambiente que o bebê está, que é materno, não é paterno, então não tem esse tipo de influência. Isso faz com que as características maternas influenciem muito mais a formação, desenvolvimento, crescimento do bebê do que as paternas, porque não depende só da parte genética. Portanto, meu marido é grande, portanto meu bebê vai ser grande, não é uma via de regra. Pode acontecer casos que isso aconteça, sim, mas não necessariamente isso está influenciado pelo tamanho que é o pai, mas sim por outros fatores internos ao útero da mãe e que levam a esse bebê crescer a mais. Então, não significa que porque o marido é grande tem que fazer uma cesárea. Não há correlação nenhuma nesse tipo de afirmação. Outro mito: se romper a bolsa, falta oxigênio para o bebê? Como é que é essa história? Bom, a bolsa amniótica tem um bebê lá dentro, a placenta. O bebê ele recebe água, comida e oxigênio vindo da mãe. A mãe, né, tomou água, comeu, respirou. Isso passa para o sangue da mãe, que passa para a face placentária, conflui para o cordão umbilical e vai para dentro do umbigo do bebê. O bebê está lá dentro dessa bolsa amniótica. Quando rompe a bolsa, o sistema de passagem de comida, água e oxigênio continua normal, porque a mãe continua comendo, continua respirando, continua tomando água. O que acontece é que a bolsa rompida, ela causa a possibilidade da entrada de bactérias e de haver uma infecção ali dentro. Mas não tem nada a ver com a parte de oxigenação. Eu imagino que esse mito ele tenha surgido da comparação, ou acho que do imaginário popular, entre se você tirar um peixe de dentro de um aquário e colocar aqui fora, ele vai morrer porque vai faltar oxigênio para ele. Só pode ser essa comparação que eu consigo entender. Porque não tem nada a ver, o bebê não é peixe, então se tirar o líquido lá de dentro não falta oxigênio para o bebê. A única coisa que aumenta é índices de infecção, e aí isso vai para um outro tema, que é a bolsa rota fora de trabalho de parto, quanto tempo vai demorar para o bebê nascer, mas não tem nada a ver com a falta de oxigenação, certo? Desfeito esse mito. Outro mito: e se o bebê passar do tempo? Como é que é essa história de tempo? Se a gente colocar num gráfico de nascimentos e pegar 1000 nascimentos humanos da forma natural, ou seja, daqueles partos onde a mãe entrou em trabalho de parto natural e o bebê simplesmente nasceu, e pegar 1000 nascimentos onde o bebê nasceu e respirou espontaneamente, não precisou de nenhuma ajuda extra de oxigênio nem de nada, e a gente colocar numa curva, eu vou desenhar aqui no ar, mas vocês vão conseguir perceber bem, do bebê mais novinho para o bebê mais velhinho que nasceu intraútero, vai dar uma distribuição desta forma assim. Significa que eu tenho menor quantidade de bebês que nascem aqui novinho, menor quantidade que nascem mais velhinho, e tem um topo de o que é uma chance maior dos nascimentos desses bebês. Então, se eu colocar 1000 bebês assim, o bebê mais novinho de todos, ele terá aproximadamente 34 semanas. É isso mesmo. E o mais velhinho, você sabe quanto? Pensa aí.
44 semanas. Então existe uma amplitude de 10 semanas de chance de nascimento para os bebês. Eu não consigo saber para quando que é esse bebê. Tem bebê que vai nascer com 34 semanas, isso vai ser normal para aquele bebê, porque ele estava maduro. Tem bebê que vai nascer de 44 semanas, isso vai ser normal para aquele bebê, porque ele estava maduro. Só que em medicina a gente usa algumas notas de corte, baseadas em segurança e baseadas em o que a gente considera mais comum. Então a gente vai fazer cortes mais estreitos aqui dentro, para a gente saber dos 100% de bebês, 95% deles se enquadram em quais semanas. E aí essa curva vai cair de 37 para 42 semanas, que é o que a gente sempre fala, as gestações humanas vão de 37 a 42 semanas. Mas a gente sabe que tem essa faixa anterior e essa faixa posterior, que vai dar mais ou menos 2,5% dos bebês nesse canto, 2,5% dos bebês nesse canto, que significa aí 25 bebês a cada 1.000, 25 bebês a cada 1.000. Porém, os outros 950 bebês nascem nessa faixa de 37 a 42 semanas. Então a pergunta é normal um bebê nascer de 35 semanas? É. É normal um bebê nascer de 43 semanas? É. É comum? Não, não é comum. Comum é nascer entre 37 a 42. Bom, dentro dessa turma aqui que nasce entre 37 e 42, eu tenho aquele pico que eu falei. E olha só que coincidência, esse pico são as 40 semanas de gestação, que a gente chama de data provável do parto. Mas e aí, é coincidência? Não, é o contrário. Isso chama data provável do parto porque é a maior chance de ocorrência. Só que aí como é que funciona essa história? Qual a chance real de nascer na data provável do parto? Se eu tenho toda essa distribuição aqui. A data provável do parto é o dia que tem maior probabilidade de nascer, e essa probabilidade é de 4% de nascer no dia provável do parto. E aí essa probabilidade vai caindo, 3,7, 3,4, 3,2, 3,1, e vai caindo a chance dessa probabilidade desse bebê nascer. Então, que dia o bebê vai nascer a gente não sabe, a gente sabe que período esse bebê vai nascer, ou seja, que período que esse bebê vai estar maduro. Ah, mas e se passar de 40 semanas, pode acontecer alguma coisa com o bebê? Porque essa que é a grande questão. Bom, a gente sabe que a placenta ela é um órgão que tem um prazo de validade. E alguns casos, que são a minoria, existem casos patológicos, onde a placenta ela tem um funcionamento que vai caindo no final, e esse funcionamento ele pode cair antes do parto acontecer. Isso tem mais chance de acontecer do lado direito aqui da minha curva. Portanto, a gente vigia mais as gestações acima de 40 semanas, porque tem maior chance de cair funcionamento placentário. Mas não é que vai acontecer isso e que vai acontecer uma falta de oxigenação. E aí o que tem que ser feito num caso como esse? O obstetra está ali para saber que caiu o funcionamento placentário, é melhor o bebê nascer, em geral, através de uma indução de parto, quando há tempo. Se essa função cair de uma forma tão abrupta que não haja tempo do parto normal, obviamente que a cesárea passa a ser a melhor opção. Mas então, importa a data provável do parto para saber que dia que o neném vai nascer? Mais ou menos. Importa porque através da data provável do parto que eu consigo saber quando que é 37, quando que é 42, a partir de quando que eu tenho que acompanhar mais. Se eu tiver um caso, por exemplo, de hipertensão gestacional, eu sei que o meu teto vai baixar para 39 semanas. Diabetes gestacional, o teto em geral vai ser 40 semanas, mas nos casos que são a maioria dos casos, o teto fica sendo 42 semanas, justamente para a gente ter a capacidade de avaliar essas mulheres mais de perto e antecipar caso seja necessário e deixar rolar caso esteja tudo bem, deixar rolar até 42 semanas, propondo uma indução até 42 semanas. Então, qual que é a minha dica para vocês em relação a esse mito de passar do tempo em relação à data provável do parto? É o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. Minha data provável do parto é dia 10 de dezembro. Então, 10 de dezembro está aqui no meio, tá? Então, se eu colocar mais 2 semanas em 10 de dezembro, que vai dar 42 semanas, então mais 14 dias vai dar 24 de dezembro. Então, qual que é o jeito correto de falar sobre a data provável do parto? Ah, meu parto é previsto para 10 de dezembro, porém o teto da minha gestação é 24 de dezembro. Ou melhor, você pode falar de uma forma mais fácil. A minha gestação é prevista até 24 de dezembro. Porque dessa forma você não vai estar mentindo para ninguém, você vai estar falando a verdade pura, só que você vai estar ajudando as pessoas a não terem aquela pressão em cima de você, que com 40 semanas o bebê vai passar da hora e vai acontecer algum problema. E para você mesma, isso vai ajudar bastante. Porque você não vai ficar com ansiedade que tem que nascer até 40 semanas, sendo que nessa curva toda, apenas 50% dos bebês realmente nascem até 40 semanas. Mas e aí? Como fazer realmente para saber qual é o melhor parto? Ou
mesmo daquelas mulheres que já têm uma escolha. Vou dar o exemplo, por exemplo, da mulher que já tem a escolha pelo parto normal. Eu quero parto normal. E será que você já sabe tudo sobre parto normal? Será que realmente essa escolha é a mais segura? Será que tem coisas a serem aprendidas e que isso pode ser aprendido pela mulher e que não necessariamente só o médico tem que saber disso? Já ouvi muita frase assim, não, eu não preciso saber disso, quem tem que saber disso é o médico. Só que você não acha que juntando a informação que você tem com aquilo que o médico lhe oferece, isso te traz uma sensação de segurança maior e inclusive um desfecho melhor? Eu vou dar um exemplo. Minha bolsa rompeu e eu cheguei no hospital com a bolsa rompida e fui para uma cesárea porque eu não tinha dilatação. E aí a minha pergunta é, mas você conversou antes no pré-natal que essa bolsa poderia ter rompido? Não conversei. O médico devia ter falado com ela e não falou. Tá. Então não houve uma conversa que a bolsa podia romper durante o trabalho de parto? Ou antes do parto e que isso poderia gerar um problema lá na frente? Como é que ia ser conduzido isso? Ia haver uma espera de X horas? Iria haver uma indução antes, uma tentativa de indução? Ou iria realmente direto para uma cesárea? E aí eu pergunto, é culpa da mulher? Não é culpa da mulher. O médico deveria ter puxado esse assunto, mas eu estou aqui justamente sentado gravando isso para vocês, dizendo que é importante a mulher saber disso também. Porque muitas vezes isso não é falado pelo médico. Não é falado no pré-natal, não é falado na hora do parto. É falado aos 48 do segundo tempo, quando não tem mais o que fazer. E aí, já que eu usei o futebol aqui como exemplo, dos 48 do segundo tempo, um homem que vai sair para jogar bola, ele precisa pensar se a bolsa dele vai romper na hora do jogo de futebol? Óbvio que não, porque ele não tem bolsa e ele não tem que pensar nisso. Agora, uma mulher que está grávida, com um bebê dentro do útero, que a bolsa pode romper, não tem que pensar se a bolsa vai romper ou não vai romper? E esse homem que a acompanha também saber desse assunto? Óbvio que sim, porque é óbvio que isso um dia vai acontecer. Pode ser que a bolsa rompa durante o parto, 90% das vezes é durante o parto mesmo. Então já está acontecendo parto, fase ativa, fase expulsiva e nasce. Algumas vezes o bebê nasce com a bolsa íntegra, inclusive. Mas 10% das vezes a bolsa rompe fora do trabalho de parto. Será que não é importante saber isso? O que fazer com isso? Isso precisa ser conversado antes, no pré-natal. Justamente para definir como vai ser caso acontecer. E os casos de a mulher que já escolheu pelo parto normal, mas ela fala assim, eu quero parto normal, mas Deus me livre que seja um parto humanizado. E aí, qual que é a questão? O que está faltando será de entendimento aí? O que tem de diferença entre um parto normal e um parto humanizado? Parto humanizado é aquele na banheira em casa, com a mulher gritando. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Depende por que ela está gritando, inclusive. Se ela está gritando de alegria, de felicidade, de extravasamento do que ela está passando, ou não, se ela está gritando porque ela realmente está sofrendo e alguém não está a ouvindo. O que é parto humanizado? E qual a diferença do parto normal para o parto humanizado? Na verdade, não dá para a gente comparar parto normal com humanizado porque eles não se encaixam. Não estou comparando duas coisas iguais. Parto humanizado é um método. Parto humanizado é uma maneira de entender o atendimento ao parto. Parto normal é o bebê sair pela vagina. Então, quando eu falo de parto normal, tem que comparar com cesárea. Parto normal ou cesárea. Ou parto vaginal e parto via abdominal. Então, essa é a comparação que eu tenho. Quando eu falo de parto humanizado, eu estou falando de um método que abrange várias possibilidades, que vai de A a Z em relação ao que pode acontecer nesse parto. Então, a gente passa aí por inúmeros casos que vão terminar em parto normal, natural. Quando a gente fala natural é porque não houve nenhuma intervenção. Nós vamos ter uma faixa de casos que vão terminar em parto normal com alguma intervenção. E nós vamos ter uma faixa de casos que vão terminar em cesárea. O parto humanizado, então, ele abrange todas as questões. Ele abrange o parto natural, o parto normal com intervenção e a cesárea. E o método todo, a maneira de enxergar o parto, se chama parto humanizado, que é uma tríade entre a vontade da mulher, aliada às evidências científicas mais atuais, aliada a uma equipe transdisciplinar que trabalha 24 horas por dia disponível para esse parto. Então, a intersecção entre esses três pontos, da mulher, evidências científicas e equipe, é que vai dar o desfecho final em relação a esse parto. Por quê? Basta querer parto normal? Eu quero parto normal, tá. Mas para ser parto normal realmente, tem que 3 pessoas realmente quererem esse parto. Uma delas é a mulher, que já relatou essa vontade. A outra delas é o bebê mostrar condições que está bem para o parto normal.
e a outra delas é ter uma equipe que apoia esse parto normal e que não vai mudar de ideia. Então, colocando o médico como o que decide finalmente se vai ser uma cesárea ou não, na indicação, vamos colocar médico, bebê e mãe. Então, para ser parto normal, os três têm que querer: mãe, bebê e médico. Qualquer um dos três que mudar de ideia, vira cesárea. Exemplo: se o médico mudar de ideia porque ele viu um problema acontecendo ou porque ele não tem mais tempo, paciência ou segurança para atender um parto, vira cesárea. Se o bebê mostrar condições ruins para o parto normal, como a questão do posicionamento, da descida ou mesmo da falta de oxigenação, indica-se cesárea. E se a mulher resolver por cesárea e ela inclusive procurar um profissional que faça cesárea, ela nem vai atrás de tentar um parto normal. Então, para ser parto normal, tem que os três quererem: mãe, bebê e equipe. Qualquer um dos três que não queira isso, muda para cesárea. E para você, mulher, que já decidiu que quer uma cesárea marcada, será que você já sabe todos os riscos e benefícios da cesárea? Será que não há necessidade de você entender realmente quais são todos os riscos? E eu não estou nem falando para mudança de opinião, mas sim para talvez reforçar a sua opinião, se é o caso, mas para você entender realmente o que pode acontecer com o bebê e com você em relação aos riscos de cesárea. Cada bebê intraútero vai ter um grau de amadurecimento para desencadear o parto na sua mãe. Como assim? Bom, como é que acontece o trabalho de parto? Do nada, o bebê está lá dentro do útero da mãe e de repente a mulher entra em trabalho de parto. O que aconteceu é que a maturidade desse bebê, e aí vamos destacar principalmente a maturidade pulmonar desse bebê, fez com que as células pulmonares do bebê eclodissem, liberassem um hormôniozinho que chama surfactante, que é um cortisol, um corticoide, e com essa abertura das células pulmonares, elas passam a estar aptas a receber oxigênio, e a liberação dessa substância no líquido amniótico faz com que a placenta da mãe perceba essa mudança, mande uma mensagem para o cérebro da mãe que fala: opa, tem um bebê maduro lá dentro, então vamos começar a produzir hormônios que vão fazer o útero se contrair para empurrar o bebê para fora, ou seja, o bebê nascer porque já está maduro. Quando isso acontece? Tem bebês que acontece com 34, tem bebês que acontece com 44, tem bebês que acontece com 38, tem bebês que acontece com 41 semanas, não sei quando acontece. Acontece que se eu faço uma cesárea num bebê muito antecipado de quando isso ia acontecer, é um bebê que ele, por mais que a idade gestacional numérica dele esteja boa, 39 semanas, 40 semanas, mas se ele é um bebê que era para 42, para 43, eu estou antecipando em muitas semanas o nascimento desse bebê. Daí o que vai acontecer com essa parte pulmonar do bebê? Não vai estar pronta. Uma coisa é o bebê estar pronto no sentido morfológico, de formação. Tem até os dedinhos do pé, da mão, tudo, cílio, sobrancelha, cabelo, tem tudo. Outra coisa é estar funcionando os órgãos do bebê, principalmente o órgão pulmonar, que é o principal que a gente repara quando o bebê nasce antes do tempo, de uma forma que não havia necessidade. Então esse é um comprometimento. E aí, pensando, usando essa lógica de maturidade, a gente pode estender a outros sistemas do bebê e pensar: bom, então se eu antecipei o nascimento do bebê com hora marcada e interrompi aqui algum desenvolvimento pulmonar, será que não tem outro órgão que também interrompe o desenvolvimento? Sim, tem vários, eu vou destacar aqui 4 deles, que são os mais perceptíveis. Então, um sistema é o imunológico, da parte de anticorpos, o outro sistema é gastrointestinal, que a gente vai falar de esôfago, intestino, o outro sistema é o neuromotor, que é a parte de desenvolvimento de reflexos e depois de desenvolvimento de sentar, andar, falar. E o outro, que é o sistema hematológico, que é a parte de formação de células sanguíneas mesmo e manutenção das células adequadas para transporte de oxigênio. Então, se eu interrompo o desenvolvimento desses sistemas todos, que eles faltavam um pouquinho ainda para estar maduros, e inclusive o trabalho de parto, daquelas horas todas do trabalho de parto, que também há uma liberação de hormônios e que termina de amadurecer esses sistemas, o que acontece? Eu estou interrompendo o funcionamento desses sistemas, e não é que eu estou interrompendo, que eu estou zerando o funcionamento, não, ele vai nascer lá com seus 90%, 95% de amadurecimento, mas vai faltar partes para serem amadurecidas, e será que algum dia esse bebê vai correr atrás desse amadurecimento? O que seria isso? Hoje em dia tem tanto bebê que tem refluxo gastroesofágico. Não é, que tem muita cesárea marcada, faltava o esôfago realmente terminar de amadurecer a parte neurológica para contrair, para não ter refluxo. Hoje em dia tem tanto bebê com anemia.
da parte hematológica? Não, é porque cortaram o cordão muito cedo e não deixaram o sangue passar para o bebê de volta. Principalmente numa cesárea marcada, isso é feito muito. No parto natural é mais possível que se deixe o cordão ligado por mais tempo, né? Tem um bebê com baixa imunidade hoje, tem tantos bebês que em pronto-socorro tem lá doenças respiratórias, diarreia e doenças virais ou bacterianas de vias aéreas superiores. E aí você vai ver esses bebês de pronto-socorro, a imensa maioria nasceu de cesárea marcada. Por quê? Porque tanto a parte de imunidade, de células de imunidade, elas não se ativam pelo trabalho de parto, quanto a ativação de anticorpos também. Então os bebês que nascem por cesárea marcada, eles têm menos imunidade que os que nascem de parto natural. E se a gente pegar ainda outra questão, que é a passagem do bebê pela parte vaginal da mãe, contato com as bactérias da mãe, desenvolvimento de anticorpos contra isso, mais ainda a gente vai ver diferenças de imunidade nesses bebês. Então, esses sistemas todos que eu fui citando, eles perdem em amadurecimento. Então vamos pensar em números para a gente ter uma ideia. Vamos supor que cada um deles esteja amadurecido apenas 95% e esse bebê é retirado nesse momento. Será que isso realmente representa que esse bebê estava pronto? Ele estava quase pronto, mas não estava pronto. Então, todos esses itens em relação a benefícios e riscos de parto normal e cesárea tem que ser muito bem pesados na escolha do parto. Até porque eu sempre repito que não dá para começar pela cesárea e voltar para o parto normal, mas dá para começar pelo normal e mudar para cesárea se necessário. E foi muito importante para eu entender as etapas do trabalho de parto, né? Ele capacita a gente mesmo no processo, a gente entende como funciona. Então, tá aí, tanto que eu costumo dizer que o relato do meu segundo parto, eu falo para todo mundo, e as últimas palavras sempre são, e eu só queria dormir, porque eu pensava assim, tá irregular, eu tô em fase latente, vai demorar, eu quero dormir, eu falava para todo mundo. Tá legal, a gestação inteira da Joana foi muito gostosa, assim, de acompanhar, de aprender, sabe, realmente foi uma aprendizagem. Aos pouquinhos e aprendendo a cada mês o que era para fazer, como que ia ser. Também tive alguns medos em relação ao parto, mas eu acho que no final eu estava tão bem psicologicamente preparada que eu não achei que eu tivesse em trabalho de parto. No começo era muito medo, assim, porque era muita desinformação, muitas coisas novas, muitas coisas que eu não sabia, até fisiologia do parto, assim, eu não entendia absolutamente nada, né? Então, durante toda a gestação foi importante para eu me informar bastante, eu tirava muitas dúvidas. Foi tirando todas as dúvidas, todos os mitos e as coisas que eram ou não eram exatamente como as pessoas contavam. E foi maravilhoso, né? Você fazer uma coisa planejada e consciente, sem ter alguém que te engane, não tem preço. E com 41 semanas, o Henrique começou a querer aparecer. E aí eu tive um parto que foi muito rápido, quase que ninguém chega, nem a Douro, assim, quase que ele nasce na minha casa. Então, foi maravilhoso, não tem nem palavras assim para descrever o quanto você fazer uma coisa consciente, sem ser enganado, com uma pessoa que te explica, uma pessoa que te acolhe, que tira as dúvidas, é impagável, assim, é maravilhoso. E aí, gostou desse assunto? Gostou dessas informações? Quer se aprofundar mais? Quer estar junto comigo para que eu possa te ajudar a se aprofundar mais nesses temas e planejar o seu parto? Você que é mulher, gestante, tentante, você que é doula, todas as pessoas que estão nesse entorno de você e dessa preparação da gravidez e do parto, eu peço que aguarde os próximos vídeos, que nós teremos aí mais temas para serem desvendados, e também eu te convido a fazer parte de um grupo de mulheres e de pessoas que estão falando desse tema. Você quer participar desse grupo? Um grupo de pessoas que podem te apoiar nas suas decisões, podem ajudar nas suas escolhas. E aí é essa proposta que eu lhe faço, que venha comigo e que consiga procurar e achar as informações todas reunidas num lugar só, de uma forma organizada, de uma forma
onde você pode encontrar o passo a passo dessas informações para do zero a saber de parto até você saber 100% de parto dentro da sua possibilidade, capacidade e tudo mais. Não precisa ser médico, não precisa ser da área de saúde para entender isso, simplesmente existe sim essa possibilidade de você não saber nada de parto e passar a saber tudo que você precisa saber para ter as melhores escolhas. Então é esse convite que eu te faço para assistir os próximos vídeos. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão comentando, perguntando, tirando suas dúvidas. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, ajudando nessa busca, nessa entrega minha em relação às informações, que você possa usar isso da melhor forma possível. Se você ainda não tirou sua dúvida, se você ainda não me mandou sua dúvida, ou se você tem uma amiga que você acha que tem uma dúvida, se você é uma doula que ajuda mulheres com as dúvidas, e também se você tem uma dúvida, me mande essa dúvida, que eu estou aqui para responder. Eu estou aqui para responder da melhor forma possível, dentro do meu alcance, em relação a essas perguntas. E no próximo vídeo, inclusive, eu vou falar de 2 casos que aconteceram, e que são casos onde eu tive apenas o contato online com essas pessoas. Depois eu conto para vocês fiquem aí atentas quando sair o próximo vídeo, que nós vamos falar desse assunto de pessoas que conseguiram informações, me procuraram depois do acontecido já, e que falaram, puxa, se eu tivesse essas informações lá atrás, não teria acontecido isso comigo. Tchau para todas, tchau para todos, até o próximo vídeo.